Oi, tudo bem? Eu sou a Vanessa, eu sou psicóloga e eu acredito que compartilhar aprendizados nos inspira. Queria explicar um pouquinho por que eu andei sumida antes da gente passar para o livro de hoje, porque assim como todo mundo dentro desse universo, acredito que a gente está passando por um momento bem complicado, que é a quarentena, o Covid, coisas assim. E eu optei por ficar mais reclusa mesmo. Foi o jeito que eu encontrei de respeitar tanto o meu momento quanto o momento de outras pessoas também que tiveram perdas muito significativas, estão passando por um momento difícil. Bem, então eu preferi ficar um pouco mais afastada, mas eu utilizei esse momento para fazer várias reflexões e principalmente continuar com as minhas leituras. Hoje eu vou falar sobre o nosso livro da Brené Brown, A Coragem para Liderar, Trabalho Duro, Conversas Difíceis e Corações Plenos. Vocês lembram que eu já li A Coragem de Ser Imperfeito, né, da mesma autora. Vou deixar aqui embaixo em algum lugar a minha opinião sobre esse livro também. E eu gostei tanto dele que eu passei para o segundo livro, que eu acho que esse é um título bem curioso, assim, porque geralmente a gente pensa, quem é um líder? A gente começa, talvez você, assim como eu, em alguns momentos acaba criticando líderes da sua empresa, professores ou pessoas que estão dentro da sua família, que acabam tendo o papel de pai ou mãe, provedor, e são as pessoas de liderança nesse local. Bom, mas a questão que sempre a gente precisa pensar que existem algumas lideranças que são as formais, que são lideranças por hierarquia e coisas assim, institucionalmente decidido, e as lideranças informais, que é como você consegue se colocar dentro de um grupo e esse grupo acaba levando muito em consideração aquilo que você fala. Então, às vezes, até quando você, como líder, precisa observar quem é o líder do grupo, para que você possa conversar com ele, para que você tenha um estreitamento de laços, para que vocês cheguem juntos a objetivos maiores. Então, esse campo da liderança, esse campo de grupos, tudo se mistura e eu gosto muito, então acabei optando pela leitura desse livro. E quais foram as minhas impressões? Ela traz muito do que a gente já conversou e já leu no livro de A Coragem de Ser Imperfeito. Então, assim, o livro é um livro relativamente curto, deixa eu dar uma olhadinha, ele tem 292 páginas, tá, não é tão curto assim, né, são 300 páginas quase, e como ela repete muito do que ela já trouxe naquele livro, às vezes fica um pouco maçante, tá? Mas acredite, conforme você vai avançando, sempre tem alguma coisa ou outra que consegue pegar. Então o meu livro aqui tá todo marcadinho, tem vários coraçõezinhos e uau, que reflexão, e é o que eu gostaria de conversar com vocês, pontuar aqui nesse momento. Então, determinada página, lá na 178, tá, que foram alguns momentos que eu realmente comecei a ter mais impacto com o livro, porque eu acho que ela levou um tempo para desenvolver as ideias, para explicar, que é igual o que eu fiz agora, explicar o formal e o informal. Então, ela tem essa introdução que você precisa conhecer antes dela realmente passar para os pontos que ela traz como relevantes dentro da discussão dela. E aqui eu coloquei, que legal, uma ótima reflexão. E assim, ela fala, a realidade é que, para ser eficaz, a aprendizagem precisa exigir esforço. Isso não significa que qualquer coisa que eu facilite o aprendizado seja contraproducente, ou que todo aprendizado desagradável seja eficaz. A chave aqui é a dificuldade desejável. Assim como você em um músculo... Assim como você sente o músculo queimar quando fortalece o cérebro, precisa sentir algum esforço, algum desconforto quando está aprendendo. Sua mente pode doer por um tempo, mas isso é bom. E o que eu gosto dessa parte? Porque lembra que eu falei em algum outro momento, em algum outro vídeo sobre a gente estar sofrendo alguma coisa e estar desconfortável com isso, mas tentar entender que vai ter um significado por trás? Isso não é só boa fé e pensamento positivo, também precisa observar como uma situação de aprendizado. Então, quando ela traz essa reflexão,
ela deixa muito claro que realmente o aprendizado ele traz desconforto, porque é como se você estivesse deixando crenças antigas para trás e passando a ter novos momentos reflexivos que te fazem evoluir. E a evolução nem sempre ela é confortável. Então, a prática, conforme você vai colocando no seu dia a dia, ela pode, primeira vez, sair um pouco arranhada, não ser tão bacana. Na segunda, parece que acertou só uma coisinha dentro de um quadro gigantesco. Então, precisa ter esse olhar benevolente também consigo mesmo e entender que enquanto aprendiz que você está se colocando nesse papel de liderança ou que você está construindo a sua liderança, como é que você deseja ensinar as outras pessoas, qual a imagem que você gostaria que elas conseguissem se espelhar, se você é mãe ou pai ou tem alguma pessoa muito importante que é mais jovem que você e acaba passando por algumas situações e te procura para aconselhamentos assim. Então eu penso que às vezes não vai conseguir sair certo de primeira. Por muita sorte, talvez com muita reflexão, sim, é possível. Mas aqui ela deixa muito confortável você se sentir não preparado para essa situação e começar a sentir um incômodo. O incômodo é uma curiosidade, até de você ir atrás de outras informações. E eu acho que isso é muito relevante até se você é estudante. Conseguir pensar que se você realmente está muito acomodado e está achando as aulas muito ok's, desconfie, porque talvez você não esteja se desafiando. O desafio ele pode ser desconfortável no sentido de curiosidade. Então isso é muito positivo também. E uma outra determinada parte ela fala sobre a curiosidade, então por isso que eu trouxe aqui na nossa conversa. Com criatividade, inteligência, melhoria do aprendizado e da memória e resolução de problemas. Mas a curiosidade é desconfortável, porque envolve a incerteza e a vulnerabilidade. Então aqui ela faz aquela conexão de que um líder precisa realmente estar vulnerável, ele não precisa estar sempre naquela posição de poder, de sabe tudo, de realmente conseguir se entender e colocar as certezas no papel. Eu acho que até o momento dessa Covid, dessa pandemia aqui que a gente está vivendo, precisamos ver que muitas empresas, elas não têm como te dar essa certeza, esse papel de uma maneira certa do que vai acontecer, porque todo mundo está passando pela mesma situação de incerteza, e essa curiosidade, essa incerteza, ela faz parte também de uma liderança. Então você conversar com uma outra pessoa e falar, olha, eu não sei muito bem o que vai acontecer nesse momento, ou então, está obscuro nesse momento o que vai acontecer, entende como você pode trazer de outro jeito, sem realmente colocar um peso de que você está fracassando no seu papel de líder. Então, essa vulnerabilidade que ela traz, que a gente deve ter com a outra pessoa, também exige um pouco de empatia. Você se preparar para estar transparente nessa relação de liderado e liderança. Então, eu achei bem positivo quando ela traz essas informações dentro do livro. Gostei bastante. E ela continuou com uma outra parte aqui que eu coloquei assim, wow, perfect. Vamos ver. Quando facilito esse tipo de trabalho em organizações, sempre me perguntam, você quer que eu identifique meus valores profissionais ou os pessoais? Eis o problema. Nós temos um conjunto de valores. Não mudamos os nossos valores de acordo com o nosso contexto. Cabe a nós viver de uma forma que esteja alinhada ao que consideramos mais importante a despeito do cenário ou da situação. Então, assim, é uma coisa que eu vejo, que eu trago até no outro livro, depois eu vou conversar também, num outro vídeo sobre a Thaís Godinho, que ela deixa muito forte, assim como a Brené Brown, que essa distinção entre vida profissional, vida pessoal, vida de Facebook, vida de Instagram, vida na sua casa, o papel que você tem com a sua mãe, o papel que você tem com o seu pai, com o seu amigo. Sim, é claro que você vai ter características muito únicas quando você estiver exercendo esses papéis. Porém, uma coisa que está em comum entre todos eles são os nossos valores. E por isso é preciso ter muito claro e os dois pés firmes nos nossos valores. Porque quando eu falo que no meu trabalho
eu aceito algum tipo de opressão, aceito algum tipo de comportamentos que humilhem outras pessoas, e de repente eu chego em casa e falo que a igualdade ela é muito importante, e de repente lá no meu trabalho eu estou humilhando outra pessoa, você percebe como as duas coisas estão destoando? Então você não sabe qual o valor que talvez esteja prevalecendo na tua vida. E aqui às vezes a terapia pode entrar, tá? Porque conforme eu fui falando esse exemplo, acho que fica muito forte também, que algumas pessoas têm algumas coisas inconscientes que podem vir aflorando, mas que é uma coisa que também você precisa observar se é um valor, você vai levar para todos os lugares que você está convivendo na sua vida e com todas as pessoas que você tem relação. Então, para mim é importante a igualdade, a expressão da palavra. Então, quando eu chegar no meu local de trabalho, eu sei que eu vou ouvir. E aquela pessoa que tem uma voz, ela vai ter o mesmo peso, seja da limpeza, seja da secretária, seja do meu chefe, todos eles têm o mesmo peso, porque a igualdade para mim é muito importante. E daí quando eu chegar em casa, porque um filho mais velho, um filho do meio, um filho menor, todos eles têm o mesmo valor de igualdade no seu posicionamento. Então essa distinção que a gente costuma fazer entre vida profissional e vida pessoal, ela não existe. Embora acreditemos que muitas vezes isso sim exista, mas não, porque se você é uma pessoa que tem uma coisa de muita importância e leva para um outro lugar, como é que você vai carregar isso ao longo da sua vida? Então acho que ela deixou isso bem explícito no livro, acho que foi muito relevante, porque conforme você vai entendendo conforme eu também fui entendendo ao longo da minha vida, que os meus valores eles se repetem em todos os lugares, que é a ética, que é a igualdade, que é respeito, que é decisões, que é ou compreender o papel que eu tenho para cumprir ali, então a gente vai podendo se relacionar com as outras pessoas de uma maneira mais positiva, e que os nossos laços realmente têm uma conexão e um significado que tem importância. Então eu acho que o livro da Brené, ele tem momentos assim que, se você ainda não se conhece muito bem, pode ser um primeiro passo. E se você, que já é líder, está observando como é que você quer fazer o seu papel nesse momento, como é que você quer se construir, como é que você está se aperfeiçoando, é ótimo também. Dificilmente eu acho que eu vou falar que eu não gostei, porque afinal, se a gente vai atrás de um título, vai atrás de um livro, é porque realmente ele faz sentido naquele momento de vida. E eu acho que a Brené, ela traz coisas bem relevantes, e se você não leu A Coragem de Ser Imperfeito, talvez não tenha nenhum problema, porque não tem uma ordem dos livros, pelo que eu sei, assim, eu não fui atrás de pesquisar se teve uma ordem de lançamento, com certeza teve uma ordem de lançamento, mas eu não sei se ela indica alguma ordem de leitura, mas entenda que também, se você não leu A Coragem de Ser Imperfeito, tá tudo bem, porque tudo que você precisa para embasar e para entender a contextualização que esse livro consegue trazer e de reflexões, ela traz aqui mais uma vez. E até porque, se a gente pensar que o exercício, a prática que vai trazer a perfeição, então nunca é demais reler mais algumas vezes alguns princípios que ela traz no outro livro, que ela traz aqui, não tem problema nenhum para você continuar a sua leitura. Bom, eu queria que você me contasse se você já leu, se você ficou curioso, e como é que foram as suas percepções de A Coragem para Liderar, da Brené, que a gente possa continuar nossas conversas e as nossas trocas e compartilhando os nossos aprendizados, tá bom? Muito obrigada por estar aqui, por compartilhar comigo. Tenhamos todos um ótimo momento. Tchau, tchau!